Oi, amada! Mais uma vez, seja muito bem-vinda ao canal A Mesa que Cura. Por favor, chegue-se mais, senta-se à mesa e vamos conversar. Esta é mais uma conversa acerca de raízes. Mais uma conversa sobre raízes. No primeiro vídeo eu expliquei que é de extrema importância que entendamos que para que a gente dê bons frutos, para que nós sejamos saudáveis, para que a gente consiga usufruir de uma vida abundante, nós precisamos entender que as nossas raízes têm que estar saudáveis, elas têm que estar curadas, elas têm que ser curadas, que nós temos que permitir que elas sejam curadas. Falei também um pouco, não aprofundei muito essa questão, mas falei um pouco sobre a decisão de ser curada. Nós temos que decidir ser curadas para conseguir tratar das nossas raízes. Este é o segundo vídeo sobre o mesmo tema. Nós vamos falar mais um pouco sobre raízes e hoje vamos falar sobre entendendo o que são raízes. No primeiro vídeo eu falei apenas da importância que tem, o quão importante é que as nossas raízes sejam saudáveis, que elas tenham vida, que tenham saúde. Agora, o que eu hoje gostaria de falar com vocês, queridas, é a importância de entendermos o que são raízes, né? Porque começamos a falar, é importante que os nossos fundamentos estejam bem alicerçados, que eles estejam em bons lugares fixados, que as nossas raízes estejam fixadas e arraigados em sítios que nos possam nutrir. Antes de qualquer conversa, antes de se começar a abordar qualquer assunto, é sempre bom que a gente vá na definição da coisa. E raiz é um órgão que atua fixando o vegetal sobre uma superfície, né? Pode nem sempre ser no solo, mas pronto, vamos falar, pode ser no solo, com a função de absorver absorver para que possa nutrir o vegetal ou para que possa nutrir o órgão que essa raiz está que essa raiz possa dar, né? Eu não quero ter uma definição taxativa porque cada uma de nós pode encontrar ou até pode ter uma definição, mas assim, uma definição abrangente, pois a raiz pode ser um órgão que atua fixando um vegetal para poder nutrir, absorvendo os nutrientes, né? Vai nutrindo com os nutrientes que passou pelo pleonasmo, vai absorvendo. Como tem a palavra absorção, ou seja, é importante que a raiz esteja esteja posta num lugar que haja nutrientes, porque ela absorve para alimentar o vegetal. Ela absorve os nutrientes do solo, ela absorve os nutrientes da superfície em que ela se encontra para alimentar a parte de cima, a raiz. Então, o que nos dá a entender que é muito importante o ambiente, o lugar aonde essa raiz está estabelecida, aonde essa raiz está enraizada. Porque se estiver no lugar errado, num ambiente errado, num solo errado, aonde a absorção de nutrientes não será possível, o vegetal, ou seja, a coisa que tiver que ser alimentada e nutrida, não será devidamente alimentada e nutrida, ou muitas das vezes nem sequer será alimentada, muito menos nutrida. O que pode acontecer que este vegetal ou este órgão poderá nem sequer sobreviver, muito menos dar frutos. Assim também acontece conosco. As nossas raízes estão arraigadas em lugares não saudáveis, ou seja, em que ela não consegue absorver nenhum tipo de nutriente para nós. E isso foi quando eu falei no primeiro vídeo acerca de, às vezes, nós temos crescido em ambientes não saudáveis. Nós temos crescido no meio de famílias
em que há muita discórdia, em famílias em que não se anda em amor, em famílias que há muita falta de perdão, em família que a avó não fala com outra avó, a avó não fala com a tia não fala com a mãe não fala com a irmã e assim vice-versa. Estes são os ambientes propícios para a má nutrição do vegetal, para a malnutrição do órgão. E nesse caso eu estou a falar de nós. São os ambientes propícios para a malnutrição de nós mesmas. Quando nos encontramos em ambientes assim, o que vamos absorver, como eu disse no princípio, porque a raiz ela tem o papel de absorver os nutrientes do lugar onde ela está estabelecida. Sim, se nós estivermos estabelecida num ambiente de violência, um ambiente que não é de paz, um ambiente que ninguém consegue falar a não ser gritar, um ambiente que ninguém consegue expressar amor, um ambiente que ninguém consegue criar uma atmosfera segura para a pessoa se sentir vulnerável, para a pessoa falar o que sente, para a pessoa expor as suas emoções, o que é que a pessoa vai absorver? O que é que uma criança num ambiente deste vai absorver? Quais são os nutrientes que essa criança pode ter? Não muitos. Ou poderá até ter, mas será muito pobre em nutrientes. Obviamente, quando se tornar adulto, pode ser uma criança que tenha necessidades em expor as suas vulnerabilidades, necessidade ou muitas das vezes dificuldade de expressar sentimento, porque crescer num ambiente onde não era seguro expressar sentimento, onde as pessoas não eram ensinadas, muito menos capacitadas para entender que alguém está a expressar sentimentos. Um ambiente em que, por exemplo, você não teve uma mãe que ouve. Quando você não tem um progenitor que ouve, a tua linguagem de amor vai ser discutir. Porque é a única forma que você encontra para se comunicar. Discutir, gritar, impor, se impor. E todas as vezes que você teve que falar foi gritando, impondo, batendo no pé, batendo no chão, perdão, fazendo força. Quando você se tornar adulto. Porque foi assim que a tua raiz teve. Foi assim que a tua raiz estava enraizada. Perdão, foi assim que a tua raiz estava arraigada. A tua raiz estava arraigada numa atmosfera assim. Estava arraigada numa atmosfera assim. E o que fez com que hoje você, uma mulher adulta, tenha dificuldade de se expressar. Tenha dificuldade de falar o que te chateia. Porque não sei se vou ser bem interpretada. Porque não sei se as pessoas vão me entender. Porque não sei se vale a pena falar. Porque quando você era criança, talvez, quando você fosse falar, o que acontecia? Ah, fulana, toda hora é um problema. Tu não consegues ficar sem reclamar. Porque muitas de nós crescemos em ambientes que não poderíamos falar o que nos incomodava. E não só com mãe. Eu acredito que há aqui mulheres que cresceram com tias, cresceram com avó, cresceram com tios, foram educadas por qualquer outro parente. E nem sempre você teve espaço para expressar o que te ia à alma. Resultado, hoje uma mulher adulta há dificuldade extrema em se expor, em se expressar, em falar o que incomoda, porque não teve um lugar seguro para o fazer. E muitas das vezes, qual foi a solução para isso? Se calar. E hoje adulta, quando é hora de falar, quando é momento de você colocar-se de pé e expor o que te incomoda, você se omite. Porque as tuas raízes absorveram o ambiente onde elas estavam enraigadas. E essa foi a nutrição que você recebeu das tuas raízes. O solo em que você se encontrava era um solo em que não era seguro se expressar. Não era seguro a pessoa tirar o que tinha dentro de si. Colocar para fora e dizer, eu estou cansada, estou chateada, eu não gostei que falaram isso comigo, eu não gostei que mexeram na minha coisa, eu não gostei que tiraram a coisa do lugar, porque talvez não era a tua casa. Talvez a tua mãe te deixou ali e você não teve como se expressar. Talvez você tenha
tem necessidade de se defender a todo instante, a todo tempo, porque você foi negligenciada e não se sentiu protegida em muitos momentos em sua vida. O solo, o ambiente em que você se encontrava, é um ambiente de falta de proteção, desprotegida. E agora você é uma mulher adulta que se defende de tudo e de todos. Só que esse problema já começa a afetar a tua relação com as outras pessoas, com as tuas amigas e com pessoas que nem sequer estavam lá naquele momento que você se sentiu desprotegida. E acabamos por sangrar nessas pessoas. Acabamos por ir lá e respingar aquilo que a gente sente, aquilo que a gente sentia. Todas as vezes que nos sentimos atacadas ou desprotegidas, nós nos defendemos e muitas das vezes sem necessidade. Porque a tua raiz ainda está numa realidade que você já não se encontra. Por isso é que a gente tem que cuidar das nossas raízes. Por isso é que a gente tem que renovar as nossas mentes. Por isso é que a gente tem que renovar as nossas mentes em Cristo. Entregar as nossas raízes a Deus e pedir para que Ele nos cure. Decida sarar. Decida sarar. Decida sarar a tua essência. Se você foi uma criança muito comparada, você será uma adulta extremamente competitiva. E tudo para ti será competição. Você vai competir com pessoas que não estão a competir contigo. Você vai chorar quando todo mundo tirar uma nota melhor que a tua, quando a tua nota não é a mais inferior das outras. Mas porque você não tirou a maior nota com relação às tuas amigas ou com quem você na tua mente compete, te vai magoar, te vai decepcionar, porque você compete todo o tempo. Você precisa provar para ti mesma que é melhor. Ou muitas vezes nem sequer para nós mesmas, mas para quem estiver a nosso redor. Precisamos sempre sair com o título de melhor. Porque vivemos uma infância comparada. Nos comparávamos com todos. Ou muitas das vezes o teu pai tem outros filhos. E a única forma que você tem de chamar atenção é fazendo tudo bem. Só que você pode um dia na vida competir com a tua irmã quando ela não compete contigo. Competir com teu marido quando ele não compete contigo. O perigo disso é você fazer a vida uma competição. Em todo momento. Há vários cenários, minhas queridas, em que a gente se coloca, ou que a gente é colocado muitas das vezes, porque muitas de nós fomos colocadas em cenários que nós não pedimos para estar, nem pedimos para nascer, mas acabou por acontecer. E é onde a nossa raiz não encontrou nutrientes, não conseguiu absorver nutrientes ou uma boa nutrição para nós. E aconteceu que nós crescemos em ambientes doentes, ficamos fruto do meio e estamos a gerar famílias doentes. Mas a intenção desse canal é que a gente venha à mesa e cure tudo isso. Falando e conversando. Porque muito aquilo que a gente reprova dos nossos pais, né? Reprova nas pessoas que nos criaram, se por acaso não foi um pai e a mãe que nos criou, a gente acaba por ser. Porque a gente só não vai repetir aquilo que a gente cura. Porque aquilo que a gente não cura se repete. E quando eu digo se repete, nem sempre vai se repetir na tua vida, mas nos teus filhos. Se o teu pai gritava, se a tua mãe gritava, se você não se curar, você vai gritar também. Se o teu pai batia, e se a tua mãe batia, ou se a tua mãe batia, se você não decidir curar as tuas raízes, você vai ser uma mãe que bate desnecessariamente. Se a tua mãe não tinha maneiras de falar contigo, dirigia-se para si sem maneiras, e falava o que viesse à cabeça, se você não curar isso,
você vai fazer exatamente igual. Se você viu a tua mãe apanhar, cresceu num ambiente de violência, se você não curar isso, ou você vai bater, ou você vai ser a pessoa espancada. Porque a raiz absorve o que está ao redor. Porque ela procura encontrar nutrientes para alimentar a estrutura. E muitas vezes, o ambiente que está onde ela está enraizada não é saudável. E para uma questão de sobrevivência, ela acaba por absorver. Assim somos nós. Acabamos por absorver e em estar em lugares e para sobreviver em lugares dessa natureza, nesse ambiente, muitas vezes tóxicos, doentes, a gente teve que ligar o modo sobrevivência e muitas vezes foi ter que ser igual ou teve que ser na defensiva, na proteção, na proteção, na autodefesa mesmo. E esse ficou a tua linguagem. Você não pode receber uma crítica porque você vai se sentir atacada. Você não pode receber nenhum tipo de reparo porque você vai sentir como um ataque ao teu caráter. Porque você tem que se proteger a todo instante. São vários os cenários. São vários os cenários. Mas é importante que você entenda, mulher, que a partir de ti pode sim nascer uma geração curada. A partir de ti pode sim nascer mulheres curadas que vão gerar outras mulheres curadas e que vão gerar outras mulheres curadas. Porque muitas de nós, como diz lá em Isaías 60, somos cidades assoladas de geração em geração. Somos mulheres iracundas de geração em geração. Mulheres magoadas de geração em geração. Há muita coisa que as nossas mães nos passaram que elas já carregavam das mães delas. Elas só transferiram. Por isso, não sangre nas suas filhas. Não sangre em ninguém. Cuide dessa hemorragia. Cuide desse sangramento. Decida sarar. Decida ser uma mulher saudável que não sangra em ninguém. Não desconta na empregada de casa, na senhora que trabalha em sua casa. Não desconta no seu motorista. Não desconte no seu esposo e muito menos nos seus filhos. Se você é uma pessoa que se irrita com facilidade, procure entender por quê. Porque muitas vezes o segredo para parar um ciclo é entender aonde começou. E por que começou. Muitas vezes o segredo para parar um péssimo ou um mau hábito é entender de onde vem a raiz disso, a razão disso. A gente consegue parar. Então, amada, mais uma vez eu vou exortá-la a não continuar a andar doente, sem saúde emocional, a sangrar. É importante que você entenda que João 15, quando Jesus diz, eu sou a videira verdadeira, e aquele que tiver em mim, eu limpo ainda mais para que dê frutos. Ele quer que você dê frutos. Você precisa estar ligada à videira verdadeira para que você dê frutos. Ainda em João 15, no versículo 5, Jesus diz que eu sou a videira verdadeira e vós são as varas. Quem estiver em mim e eu nele. Importa que a gente também deixa ele estar em nós. Que a gente permita que ele viva em nós. Jesus é um gentleman.
Ele não se esforça em si. Ele não lhe obriga a nada. Basta uma decisão, um sim e um não, ele estará disposto para respeitar. Se ele estiver em si, se ele estiver em mim, nós vamos dar muito fruto. Nós vamos dar muito fruto. E frutos de qualidade. Nós vamos poder sorrir sem medo de chorar. Nós vamos poder chorar sem medo de ser julgada. Muitas de nós têm dificuldade de chorar. Ai, eu não choro, por quê? Chorar não é uma fraqueza. Nunca foi. Chorar é um sinônimo de humanidade. E ainda em João 15, versículo 5, Jesus diz que sem Ele nada podemos fazer. Até ser curada, minha querida. Até ser curada precisamos dele. Você pode procurar um terapeuta. Você pode falar com o melhor especialista. Mas nada se compara com o bom mestre. Nada se compara a Jesus. E é bom que você faça. Se muitas das coisas que eu falei aqui você se identifica, eu encorajo a procurar um terapeuta. Fale das suas dores. Fale do que lhe incomoda. Não sofra calada. Não engula tudo. Não anda com... mais uma vez, eu repito, não carregue o saco sozinha. Jesus quer lhe ajudar. Mas importa que você aceite, entenda que precisa sarar. Porque muitas de nós estivemos arraigadas até na fase adulta. Nem todos os nossos problemas começaram na infância, não. Muitas de nós foi até adultas. Você acabou numa relação super abusiva durante anos. Mudou toda a tua forma de ser. Mudou todo o teu pensamento, a tua visão sobre as coisas. Você precisa de curar. Eu vou lhe dizer uma coisa. Quem é doente não é só quem abusa do outro. Quem aceita ser abusada. Quem escolhe ficar numa situação de abuso. Ainda que não encontre ajuda, ou mesmo que encontre ajuda, escolhe ainda ficar. Alguma coisa também não está bem com essa pessoa. Porque quando você sabe quem você é, teu valor, tua identidade, você não vai aceitar ser tratada de qualquer forma. Você não vai aceitar menos do que você merece. Mas se a tua identidade não está bem enraizada, se as tuas raízes foram colocadas em lugares totalmente errados, você vai aceitar tudo. Você vai achar que o mínimo de sinal de amor é amor. Você vai achar que tudo que te falam é verdade. Amada, minha amiga, companheira, grande mulher que tu és, se você se encontra numa situação que você não consegue sair e você procura entender por que eu não consigo sair. Eu já tentei, eu acabo sempre aqui. Eu já tentei, eu acabo sempre aqui, Júlia. Eu já fiz de tudo, mas eu acabo sempre aqui. Eu não consigo sair daqui. O problema está na raiz. O problema está no princípio. O problema está na essência. O problema está lá no Gênesis. Volta à essência. Volta ao princípio. Visita a tua raiz.
Senta à mesa com o mestre. A mesa dele cura. É na mesa que tem comunhão. É na mesa que ele vai falar contigo. Senta. Fala com ele. Expõe a tua dor. Fala. Ai, como é que eu falo? Assim como eu estou a falar contigo. Deus, isto até hoje, aos meus X anos de idade, continua a doer. Minha querida, o maior interessado na tua cura é Jesus. O maior interessado na tua saúde mental, emocional e espiritual é Jesus. Senta à mesa. Fala com ele. Ah, mas dói tanto falar sobre esse assunto. Dói tanto falar sobre isso do passado. Dói tanto lembrar o abuso. Dói tanto lembrar o tempo que eu fui espancada para aquele homem ou para aquela mulher. O tempo que eu fui molestada. Dói tanto lembrar, querida. No dia que você lembrar e não doer, aí sim você para de falar. Porque já curou. Mas enquanto você fala e dói, trata. Porque aquilo que a gente não trata se repete. Ah, mas não tem como repetir porque ele já morreu. Não estou a falar de ti mais, querida. Estou a falar da tua descendência, da tua filha, do teu filho, da tua casa, da tua geração. Se você não curar, eles vão viver ciclos que você não venceu. Porque aqueles que os pais falham em vencer, os filhos têm que lutar ainda. Eu vou dar um exemplo muito prático. O povo no Egito. Eles receberam a promessa da terra prometida. A terra que emana leite e mel de Canaã, ainda no Egito. Mas o povo falhou em entrar no Egito no tempo que devia, por causa da murmuração. Murmurou, falhou. O povo pecava, o povo se prostituía, o povo não conhecia Deus ainda bem. O povo foi andando em círculos e não chegou à terra prometida. E muitos deles, a maioria, ou seja, o povo que entrou na terra prometida não foi o povo que saiu do Egito. Resultado, a geração que estava a entrar no Egito é que teve que lutar. Imagina só, amada, se eles, desde o princípio, fizessem como devia ser. Seria necessário haver mais luta para entrar na terra prometida. Eles iam nascer já na terra prometida. Eles iam nascer já na terra prometida. Porque é isso que você quer, que os teus filhos nascem em boa terra, que emana leite e mel. Que os teus filhos te encontrem saradas. Você quer que o teu marido não tenha que passar pelo que o teu pai passou com a tua mãe. Nem que você tenha que passar pelo que a tua mãe passou com o teu pai. Então se cure. Viva, não sobreviva, amada. Viva. Viva, não sobreviva. Se cure. Cure a tua alma. Procura ajuda. Fala com alguém. Procura um profissional, mas não aceita carregar bagagens do passado. Resolva o teu passado contigo. Drop the bags. Deixa a carga. Quando a pessoa está no ginásio a fazer musculação, aquilo é para algum tempo determinado. Depois a pessoa tem músculo que quer. Mas ninguém fica com peso o tempo todo. Ninguém fica com peso no ginásio o tempo todo. Exige um momento que você precisa largar o peso, senão você rasga o teu músculo. Há quanto tempo você sangra? Há quanto tempo você foge de ti mesma? Há quanto tempo você acalma essa dor? Você ignora esse problema, você ignora essa ferida, mas acaba por sangrar em pessoas que nem têm nada a ver. Perdoa, se necessário for, perdoa. Amada, o perdão não é para outra pessoa, é para ti mesma. Perdoa esse pai.
de tantos anos ausente. Perdoa essa mãe de toda negligência, de toda comparação. Perdoe ela. Perdoe por ela ter deixado criança para ir viver a vida dela, porque ela não quis lidar contigo. Perdoe se te abandonou em momentos que você precisava do apoio dela. Perdoe, libera esse perdão, libera esse peso, querida. Libera esse peso. Libera esse peso. Seja livre. Seja livre de si mesma. Seja livre do que você se culpa. Seja livre dos pesos que você carrega. Seja livre das cobranças que você se faz. Você não tem que ser melhor do que ninguém. Você não tem que provar nada a ninguém. Chega. Seja você. Seja você viva. Eu te amo muito. Assim como Deus também te ama muito. Viva. Escolha viver todos os dias. Não sobreviva. Viva.